não se preocupar com essa opinião dos outros e voltar para dentro de casa e olhar assim e falar assim, tá, o que eu posso ajudar diante do desafio que cada um está passando. Não projete o futuro dos seus filhos, porque ele vai escolher outro futuro. Deixa eles tomar o caminho deles e na hora que eles precisarem, quiser chorar, procurar um ombro, um colo, acolhe. Vive sua vida, vai achar sua felicidade e deixa que cada um encontre a própria felicidade. Seja mulher, seja marido, seja os filhos, seja os pais. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Real. Hoje um podcast totalmente diferente. O que eu me enfiei? Começando uma nova sequência dos podcasts, a gente decidiu hoje trazer para vocês uma figura masculina para começar o nosso encontro. Diferente de todas essas mulheres que passaram por aqui, a gente decidiu trazer Fábio Medeiros. Quem é Fábio Medeiros? Marido da Kátia. Marido das duas. Aliás, verdade. Se a gente for para pensar, né? Foi durante bom tempo marido das duas. E aí, Fabício, se apresenta e depois explica para todo mundo, porque as pessoas devem estar assim, porque marido das duas, né? Bom, eu sou Fábio Medeiros, trabalho com ambientalismo, sou ambientalista, né? Lidero hoje o Instituto Ecomares. Minha principal função é ser marido da Kátia. Eu dou trabalho pra caralho, né? Desculpa. Não, mas ser marido de mulher poderosa não é fácil. Aliás, de mulheres poderosas, né? As duas. E durante um bom tempo a gente falava que era marido, que você era meu marido, mas depois quando o Ronald chegou, outras pessoas questionavam, como é que é esse marido? Falaram que era um marido que ajudou a levar filho na escola, Isso. Já levou João em hospital, já me deu conselho de como educar, já me fez uma série de apoios só não dormimos junto, né, amiga? Pois é, a parte boa não tem, mas tá bom. A parte boa é toda essa a parte. parte boa, o João é uma pessoa incrível, Tá Jaciara, mulher fantástica. Eu sou um pra presente, estar não junto. foi não Claro que a Kátia foi. te deu? Sem dúvida, sem dúvida. Mas você falando um negócio aí que eu gostei de pensar em puxar isso como assunto. Você falou assim, ser marido de uma mulher poderosa, de uma mulher... Cara, eu brinco, eu falo que assim, você é um dos homens mais bem resolvidos que eu conheço, porque estar perto de uma mulher que tem sua independência, que tem um gênio forte, que fala o que pensa, que viaja, trabalha, que faz suas coisas, que tem sua vida, que, né, não é para todos, porque a gente ainda escuta homem que acha que o melhor lugar da mulher ainda é na cozinha, a gente ainda está nos dias de hoje, infelizmente, pode ser, né? A gente ainda tem homens que pensam que a melhor forma é manter controle financeiro da mulher, porque assim vai sustentar a relação. E vocês estão casados há quanto tempo? Quer dizer, isso tudo tá dando certo. Vai fazer 28 anos. 28 anos esse ano. 3 filhos. Eu passei a colinha pra ela. Tem 28 anos. Mentira. Eu sou romântica. Não vem não, é ao meu lado aqui na real, hein? 28 eu sou anos. romântica, controlo datas, lembro de todas as... Ele fica puto comigo. Como que você lembra desse dia, desta hora? E pior, até o jeito que a pessoa estava vestida. Porque se ela não lembra, se ela esquecer, ela não vai esquecer nunca, ela vai lembrar. Porque se você esquecer, ela tem que te cobrar. É por isso que eu não lembro de tudo, Jace. Porque eu fico guardando essas coisas, entendeu? Mas e você, me conta, como é que é 28 anos de um casamento, 3 filhos, com a mulher com a personalidade forte? Cara, quem conhece a Kátia sabe, é fácil. Nenhum relacionamento é fácil. Mas a Kátia é uma pessoa apaixonante. Sim. Independente de ser marido, todas as pessoas que convivem sabem disso. Personalidade forte, para mim, não é uma questão de é difícil. Não, é sabendo lidar, sabendo que ela tem personalidade forte, saber a hora de fica quieto, deixa ela processar, depois conversa com calma. Lidar com gente de personalidade forte, independente de ser homem ou ser mulher, você tem que ter o jogo de cintura de saber a hora de ficar quietinho. E você já foi questionado pelo fato dela... A gente tem uma rotina, nós duas, muito doida, né? A gente viaja o tempo todo, tá muito tempo fora, tá dentro de uma rotina frenética. Você já teve um amigo que te questionou? Tipo assim, Fábio, tua mulher não é aquela que tá em par em casa, sua mulher não é aquela da família, da propaganda da margarina, que tá ali, né, fazendo sua comidinha toda...
linda e tal. Linda ela é, mas não nesse modelo, desse estereótipo. Você já teve amigo que te questionou disso? Ah, sempre tem as piadinhas, mas a gente tira de letra. Que tipo de piadinha? A verdade mulherzinha, né? Coisa desse tipo assim. Essas coisas de brincadeira. Só os amigos íntimos que fazem isso, né? Mas você falou uma coisa que eu achei interessante. Hoje a sociedade é muito machista ainda, né? E, na verdade, o que você precisa é entender que é um casal, é um projeto de casal. Não é o homem provedor ou a mulherzinha. Isso já foi, gente, ficou para trás, né? Exato. Na verdade, hoje, você saber. Quando a Kátia tinha esse ímpeto de voar, eu falei, cara, voa. Não, se ela que vai brilhar, ela que brilhe. Eu vou fazer meu coadjuvante, que sem problema nenhum, cara. O projeto de casal é que é bonito. Você sabendo que isso é um projeto de casal e não de uma pessoa ou de outra, aí os papéis não tem problema. Não era Fábio que era criticado, era eu que era criticada. No Dia das Mães, os meus irmãos machistas tinham cara de pau. O Gilson já é falecido, ele brincava assim... E aí, Fábio, o que você vai ganhar no Dia das Mães? Porque você é o pai da família, pai e mãe. Então não era um elogio ou brincadeira com ele, era muito mais uma crítica às mulheres, né? Então, às vezes, numa situação dessa, a sociedade ainda vê como, ai, que lindo, é um favor, que bonito, que pai, eu queria um marido assim, eu queria que um pai fosse assim. E eu ficava puta, porque eu falava assim, não, peraí, é um combinado, é um projeto, que o Fábio falou. Por que é lindo e ainda se dá errado? Ou se acontece qualquer coisa, porque a mãe não estava tão presente, porque a mãe não sei o quê. E eu acho que a diferença é essa questão de um projeto de casal fala muito de que não tem certo e errado, tem o que é o combinado. Isso aí. Né? O que faz sentido para um casal pode não fazer sentido para outro, e beleza. Tem uma autorregulação que é dentro da relação. Isso aí, e que perfeito. não tem que estar preocupado com o que os outros pensam, porque assim, que você falou o negócio sobre, a gente recua, mas eu sempre brinco com ela, que no final dessa história toda, quem manda essa porra toda é você. Porque assim, a bicha trabalha, o dia todo, mas a bicha tem um amor, tem toda uma questão, porque as pessoas imaginam uma vida como se a gente que trabalha muito não tivesse o lado do afeto. E assim, ela é do mesmo jeito que ela é uma leoa para trabalho, ela é uma leoa para casa de vocês, para os filhos de vocês. E assim, eu acho que tem um quê de desmistificar, como se a gente também, por trabalhar muito, não pudesse ser mulher. Ela gosta mais de cuidar de casa. Ela hoje, começando o dia hoje, coincidentemente, ela dormiu na minha casa para a gente poder fazer um movimento hoje de manhã num evento. Ela falou assim, não, porque eu fui na casa, em uma casa que eu vou, alguma coisa que eu olho ali, eu gosto de cuidar disso. Eu não gosto de nada disso. E ela gosta de ver cardápio, ela gosta de controlar a comida, ela gosta de cuidar de si. Gosta de saber, até do plano de faxina. Até do plano de faxina. Aí eu falei assim, gente, depois é uma parte que eu acho que as pessoas não fazem ideia. Quando a gente está falando de quando vê a dinâmica de uma pessoa tão ativa, né? E o quanto que a relação... Porque, cara, são 28 anos, não são 28 dias. Você sabe que uma vez eu estava com um cliente, eu não sei o que a gente estava conversando, e aí a gente tá falando assim, de chegar em casa, vou cozinhar, fazer... Ele falou assim, não, peraí. Você trabalha fora, ganha dinheiro, é independente e ainda cozinha... Ah, não, o Fábio tá muito bem. Então, gente, ele também é uma de sorte, tá? E não é só isso, não. Quando ela resolveu que ela que ia brilhar, resolveu, não, foi uma coisa natural, né? A Kátia é essa pessoa, essa personalidade que toma conta, que faz, acontece. Isso é dentro de casa, no trabalho, e tudo quanto é lugar, ela é desse jeito. E ela gosta das coisas organizadas e tal. Mas a partir do momento que ela assumiu esse protagonismo empresarial, eu acabei assumindo um papel de cuidar de criança, de ir na escola, na reunião de pais, é só eu. Você vê como a sociedade ainda é machista, nenhuma né? mãe me conhece. A escola não conhece a Kátia, conhece o Fábio. Sim. Mas isso, para mim, foi um privilégio. E qual o problema? Vocês fizeram juntos? Não foi, nenhum problema. E eu tive o privilégio de curtir. Às vezes ela se pesa, poxa, não tive a oportunidade de cuidar. Ela se... Às vezes é culpa, né, já? Ela se sente, às vezes, culpada por isso. Mas não, cara, foi a coisa natural, foi acontecendo. Ela tinha que brilhar no mundo empresarial e eu agora que ela decolou, e agora eu tô achando meu espaço também, entendeu? Eu fiquei um pouco anulado, mas agora eu tô tomando meu cantinho, meu espaço no meio ambiente, que eu amo, projetos maravilhosos aí pela frente e tal, e
vambora. Atrasou um pouquinho a minha partida, mas a origem e a chegada vai ser linda, do mesmo jeito. Você sabe que um dia desse a gente viu uma pesquisa, eu não me lembro qual é a fonte e o dado exatamente, mas falava alguma coisa de que homens, quando eles são... como é que era? Eu não lembro direito se assim, o homem, quando ele não é o provedor principal da casa, ele trai mais. Não, isso não funciona, essa pesquisa para mim. Não, e a tendência é isso, né? Porque assim, ele se frustra porque ele não ser o provedor, mexe com o lado da autoestima dele. Aí ele tenta compensar essa masculinidade dele caçando, né? Eu ainda acho que a gente vive numa sociedade onde motivos para trair e justificar isso é uma coisa, principalmente quando vem do parte masculina, sempre tem inúmeros motivos para isso acontecer, né? Eu acho que assim, a gente está numa sociedade que ainda está numa transformação. Acho que a gente ainda está em evolução enquanto espécie para entender que filho é dos dois. Vocês decidiram juntos ter filhos, né? Os desafios para o bem ou para o mal são dos dois, de que, ok, se um vai estar num período da vida onde vai estar mais fora do ambiente da casa para ajudar, mas se o projeto é conjunto, qual o problema? Né? Mas eu ainda vejo o desafio, e você vê muito em internet essas frases feitas assim, não é todo homem, não é qualquer homem, porque assim, você escuta uma frase assim, atrás de todo homem tem uma grande mulher. E agora você começa a ver alguns posts assim, mas né, em toda mulher forte consegue ter um homem tão forte quanto um grande homem. E eu acho que é um desafio hoje em dia, porque a gente escuta às vezes, quantas vezes a gente já escutou, porque vocês amedrontam, numa fase, por exemplo, eu solteira, quando separei, as pessoas falam assim, nossa, vai demorar um homem para chegar perto de você, porque um homem para chegar perto com esse gênio, porque vocês são muito assim, um homem desse não vai querer não, porque você vai ficar sozinha, hein? E aí você fala assim, cara, para estar perto de uma mulher forte, o homem tem que ser muito forte. Tem que ter personalidade. Não é? Tem que ter personalidade, tem que ter autoestima, tem que ter segurança, autoconfiança. Tem que ser muito bem resolvido. E a mulher também tem que dar conta, sabe por quê? Por N vezes, 28 anos de puro, tudo deu certo. Não, acho que não, né? Se não fosse, não seria nome casamento. E viver num mundo completamente machista, você vem de origens, né? Machistas também. A mulher também tem dificuldade de lidar quando ela se torna provedora. Quantas e quantas mulheres eu vi se separando porque ela se tornou provedora e não deu conta de administrar o marido, às vezes que naquele momento ganhava menos que ela. E qual o problema? E aí, então, às vezes, a sociedade em si, aí quando a gente fala de homem ou de mulher, a mulher também tem que dar conta de lidar com isso, né? Sim. E isso oscila. Então, assim, não é fácil. Eu vi várias mulheres. E teve uma em especial que ela se ela ouvir, ela vai lembrar, ela vai saber que é ela. Que ela estava numa crise no casamento e ela falou assim, Kátia, o que você faz para dar certo com o Fábio? Porque eu não sei se eu vou continuar casada. E eu queria o seu conselho, se eu deveria separar ou não. Eu falei, quem sou eu para dizer se você deve separar ou não? Porque é uma decisão muito própria, pessoal. Né? E de acordo com o que eu aprendi desde pequenininha, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então eu não sei o que acontece lá. Agora, eu vou te falar, você leva uma pergunta para casa e dorme com ela. A pergunta, antes de você falar, é a pergunta do que você usa. É a pergunta que foi decisiva para o meu processo de separação, que eu falo hoje e já replico. Eu falei que a Kátia é coach das coaches. Fale, Kátia. Vou deixar essa minha pergunta. Fale. É porque eu sempre considerei, assim, acho que a igreja, a gente aprende, eu casei na igreja, né, de que uma vez que Deus uniu, não separa. Eu concordo, mas desde que esse projeto esteja fazendo bom para os dois. Sim. E às vezes a forma de olhar é para frente, não pelo passado. Eu posso ter uma história linda, 28 anos de casamento, lindo. Mas assim, os meus próximos 28, como com serão? O Fábio que eu quero envelhecer. Eu me vejo me envelhecendo com ele, Sim. o que eu quero fazer com 60 anos, com 70 anos, com 80, é essa amizade, essa relação, essa confiança que eu quero ter. Se eu disser sim hoje, eu continuo mais um dia casada. Sim. O dia que eu acordar e falar assim, não me vejo mais, e este comportamento eu não quero conviver lá, a gente briga pra caramba, tem coisa que eu sou impaciente, falo impaciente demais, mas assim, quero... Então, aí eu levei essa pergunta pra ela. Passou um mês, ela tava separada. Eu me senti até mal, peraí, eu só te fiz uma pergunta, não coloca pra mim que fui eu, porque depois se você arrepender, não pode falar que sou eu. Mas eu acho que hoje ela é uma pessoa muito mais feliz. Pagou o preço? Pagou. Sim. Tinha uma situação financeira, mesmo que fosse mais independente, mas ainda tinha um padrão de vida dependendo desse casamento, ela tá buscando o espaço dela. E às vezes não tem dinheiro que pague, né? E eu, assim, entre ter uma companhia boa, ok, mas entre ter uma ruim e ficar sozinha, é melhor sozinha, né, gente? Sozinha ou sozinho, que eu tô falando aqui de ambos, né? Eu vou traduzir isso que a Kátia falou. Na verdade é o seguinte, se tem amor, não tem esse negócio de que eu sou homem, eu tenho que ser provedor. Cara,
eu tenho tanto orgulho de cada passo, de cada conquista da Kátia, que isso para mim me satisfaz tanto quanto se eu tivesse realizando um grande projeto. Sim. Então, assim, é aquilo que você falou, a personalidade para poder dar um passo atrás e falar assim, cara, voa. Voa porque o seu lugar lá em cima. Até porque voa, porque você vai voltar para onde você quer. É isso aí, o ninho é aqui. Exatamente. Até porque a volta é escolha. Eu acho que uma das coisas que eu tenho escutado, lido muito sobre isso, a liberdade, a melhor delas é aquela que te provoca a voltar por escolha, não por necessidade. E eu sou o tipo de pessoa que eu não fico onde eu não quero. E outra, você falou e aqui, ó, eu vou te falar uma coisa, aqui é um triângulo, tá? Porque se voar, eu não voaria se não tivesse junto com ela. Aqui tem as asas coladinhas pra voar. Eu sei Sozinha disso. eu não voaria, não. Mas eu seguro a barra das duas. O que você ia falar? Não, eu digo o seguinte, esse lance de... Tem casamentos que são assim, que o cara é provedor. E muitas vezes a mulher é infiel, ou o homem é infiel. Não tem dessa, não existe. Quando a pessoa quer atrair, ela atrai, independente da constituição do casamento. Então tem que ter amor, porque vai ter hora que eu vou estar na rua. E a Kátia não vai ter como ter esse controle 100%. A mesma coisa. Vocês vão viajar, vão sei o quê. Se eu não confiar, se eu não tiver essa certeza que é comigo que ela quer, e esse combinado é desde o início. Assim, olha, o dia que não quiser, fala, não tá legal, a gente tenta se acertar, não der, ninguém tem que ser infeliz do lado do outro. Não pode ser um peso. E eu já fiz essa provocação para ela, que, claro, todo casamento tem crise. Sem dúvida. Então, teve vez que falou assim, olha só, se não tiver legal, eu não quero ser uma âncora para você, não. Eu te amo tanto que eu quero que você seja feliz, comigo ou sem mim. Então, assim, é isso que é o bonito. O amor verdadeiro, eu acho que é isso. Então, assim, quando você ama de verdade, não tem dessa tem que estar comigo o tempo inteiro. Isso é posse. Até porque ter que estar comigo o tempo todo fala muito mais de uma falta do que de uma presença, né? De uma necessidade de suprir algo que às vezes está no outro e que não vai te suprir nunca. Né? Perfeito. Eu falo que assim, casamento, a relação, quando ela é uma relação que é equacionada, é uma coisa equilibrada, a gente não espera do outro aquilo que é nossa responsabilidade de fazer por nós mesmos, né? Que é amor. Você não pode ficar querendo que a demonstração de amor seja o tempo todo tá colado. Até porque a gente já está numa idade que, né, já passou porque é fácil de achar que o tempo todo colado. Não passou. Né? Não, tá junto e ter momentos de qualidade, mas não é porque viaja. Que aí, não estando dentro de casa. Ou, eu já escutei uma vez. Gente, minha mulher não pode dormir fora de casa, não. Tem que dormir dentro de casa. Eu falei, e o que é que uma mulher dormir dentro de casa e não poder fazer uma viagem? E eu falo que assim, eu já vivi em outro relacionamento o desafio de não ter a liberdade que hoje eu tenho e que Kátia sempre teve com você. E o quanto que isso, por vezes, é decisivo para um relacionamento, independente de quantos anos for, findar. Porque eu acho que assim, tem um tempo em que quando você não consegue ser feliz com a felicidade do outro, seja qualquer que ela decida ser, como ela queira ser feliz, principalmente porque profissionalmente falando, a gente, né, que é do que a gente está discutindo, passa a não fazer sentido. Né? E já pensou o desafio, quantos casais a gente conhece que às vezes a pessoa está ali sozinha, está lutando sozinha, está fazendo tudo sozinha, porque não, e chega em casa, seja homem ou mulher, não tem quem dentro de casa consiga dizer assim, cara, valeu, parabéns, vem cá. Tem um momento que eu falo que a gente é tão leoa do lado de fora, mas dentro de casa a gente quer ser gata, a gente quer ser uma gatinha. Também tem que escolher, né, entre trabalho e casamento, entre relacionamento e trabalho, por que as coisas não podem coabitar, né? Sim, é um pensamento de escassez, né? Eu lembrei de uma coisa que você estava falando, a gente combinou uma vez o seguinte, se um dia a gente se separar, a gente vai fazer uma festa de separação. Eu separei. Chamar os amigos. Aí a gente não fez festa de casamento, a gente faria de separação. Eu quando separei fiz uma festa. Não, mas é nós dois juntos fazendo a festa. Vocês dois convidando todo mundo que se fosse para um casamento e comunicar que estávamos nos separando. Nossa senhora, vocês querem fazer um comunicado de separação em alta estima? Porque seria que evolução espiritual. Mas eu espero que isso não aconteça. Não, mas é uma evolução espiritual, né? Não? É uma coisa diferente. Porque eu falei assim, até para isso a gente ia fazer uma festa. Porque, teoricamente, se a gente separasse, não seria por traição. Porque, assim, tem uma confiança mútua aqui que nenhum dos dois trairia. Mas seria porque entendeu que não dava mais para continuar. Então, seria numa amizade. E já pensou, ser amiga do ex-marido deve ser massa. Se for uma amizade, né? Até porque, assim, os filhos continuam, né, gente? Aí, você já pensou o filho ter que escolher se ele vai
ver a mãe ou o pai no Natal, ou se ele vai fazer, ou então na casa dele só entra um e não entra o outro. Sim. É muito ruim, muito desconfortante. Então até nisso a gente já pensou. E outra, é deixar... Assim, vocês já fizeram plano A, B, C. Fizeram o casamento com plano de contingência, com todo o projeto de recovery, todo estruturado. Não, e outra coisa, esse lance da festa, olha só que legal. É que você pensa o seguinte, poxa, é falar que, nesse caso agora, 28 anos de casado, deixar suplantar o que foi negativo no casamento em detrimento de toda a parte boa que foi esses 28 anos juntos, entendeu? Sim. Então acho que é por isso que te renova 29, 30. Eu acho, e meus planos hoje, eu acho que o dela também, hoje eu falo que a minha vontade é envelhecer com a Kátia. É ficar velhinho, maracujazinho de gaveta. Ela fala que ela é que vai me enterrar, né? Não, eu combinei com o seguinte, se tiver que ter um viúvo, que seja eu. Não tem problema nenhum com relação a isso. Desde que seja depois dos 100 anos, é só ela segurar. Até porque envelhecer, né? Vocês começaram juntos, vocês têm que... Já comeu o músculo, agora tem que comer quando tiver na pelanca. Até porque quem vai cuidar dos netinhos? Você não vai ser, vai ser Fábio. Você vai ser o vô. Você trouxe uma coisa da liberdade de ir e vir. Eu acho que assim, toda pessoa precisa das suas amizades também. E cada vez mais, até temas de saúde estão trazendo que as mulheres precisam se conectar mais com outras mulheres. E eu acho que uma viagem de amiga, um final de semana de amigas. E assim, essa coisa, que isso é coisa de mulher fresca. Não, gente. Do mesmo jeito que homem tem um grupo de amigos. Vai jogar o futebol dele, vai tomar uma cerveja. Vai tomar cerveja, vai sair. Isso também. Só que isso não era comum. Tem isso? Tem. Não fala não que você queria fazer uma festa que ia ter quase 500 pessoas, seu Fábio. Pois não aconteceu. Mas não, eu acho que você ter pessoas que estão em volta de você, que construam novas conexões, que o tempo todo te oxigene para que você volte para a relação com coisas novas, com coisas a conversar, assuntos diferentes, que você... eu acho que qualquer simbiose, em qualquer tipo de relação, é triste, porque você perde a riqueza da pluralidade, de você poder explorar outras pessoas juntas, outras experiências, né? Uhum. E você vê que casais felizes têm menos problema de saúde, né? Sim, normalmente. Inclusive, quando a pessoa... Também, eu acho que nós vamos passar dos 100. Tem uma pesquisa que eu sou meio hipocondríaca, né? Eu lembro que tem uma pesquisa que fala que os homens, quando solteiros, morrem mais cedo que os homens casados, né? Que os homens casados vivem mais. Eu acho que pela questão de ter tranquilidade, não estar na caça o tempo todo, não estar em alerta o tempo todo, sei lá, não sei o que. Mas eu imagino que, assim, ao mesmo tempo que, por mais que você seja bem resolvido enquanto homem, tua autoestima e tudo, a sociedade questiona. Eu imagino que você já deve ter tido questionamento dos seus filhos, de como é que vocês pensaram isso? A dinâmica de vocês com os três. Como é que vocês mostraram para os três os seus combinados, que era um combinado de 2 e passou a ser um combinado de 5? Acho que a igreja ajudou muito no início do casamento. A gente era 2 crianças casando, né? Eu tinha 23 e a Kátia 20, né? Então, assim, já com filho encomendado. E a gente foi acolhido na igreja. Quando eu fui criado na igreja católica, mas a Kátia falou, não, eu já estava afastado. A Kátia falou assim, não, tem que casar na igreja, senão parece que não é abençoado. Eu falei, então tá bom. E eu sou bem tinhoso com essas coisas, então deixa eu conhecer a igreja. Já estava sendo diferente, que a mulher pediu em casamento, a mulher profetizou que ia te casar, né? Ela é diferente até nisso. Ela que me pediu, ela que foi me pedir namoro, falou que ia casar comigo, que ia ter 2 filhos, tivemos 3, né? Saiu ali, deu um desvio padrão pequeno. Mas só para voltar aqui nessa... metrão mesmo. A gente teve esse acolhimento da igreja no encontro de casais. Uhum. E aí eu lembro de uma coisa que eu sempre falo para os amigos que vão casar agora. O casamento são 2 pessoas carregando cada uma um baú, que chegam numa encruzilhada. Daí para frente, eles vão seguir um caminho só e só vão poder levar um baú. Então, cada um vai ter que olhar para dentro do seu baú e olhar o que daqui é importante que eu tenho que levar para esse baú e o que eu posso descartar. Não cabe tudo que está no meu baú nesse outro baú. Senão a outra pessoa tem que jogar o baú dela fora. Sim. Então, esses são os combinados. E a igreja cedo ensinou isso lá no encontro de noivos. Então eu falei assim, cara, foi tão importante essa base pra gente,
que eu acho que aí fortaleceu, a gente conseguiu, toda vez que acontece uma crise, que é normal em todo relacionamento, seja de marido e mulher, seja de amigos, seja de sócios, vai ter sempre os BOs e são recombinados, são bons aí, momentos para recombinar, porque aquele que não tem crise, não tem um BO, é porque a relação já acabou e está tão morta que só eles não perceberam, então, ou nem começou, né? Esse lance do baú, acho que exemplifica bem, e as pessoas entendem, isso caiu para mim tão bem. Ele usa isso até para os filhos, e aí é muito engraçado, que você falou, como que os filhos, né, além da sociedade, eu acho que nem a gente foi... Hoje a gente olha quantos combinados que nós fizemos conscientemente e quantos combinados que eu acho que as coisas foram se ajeitando, né? Porque o casal que começa com 20 anos de idade, que não tem nem onde morar quando casa, então assim, tem a sobrevivência, né? Primeiro. Então algumas coisas não foram combinadas, foram acontecendo. E eu acho que isso se deu muito bem até quando os meninos começam a ficar adultos. E aí eles também, por mais que já vem numa geração diferente, numa visão diferente, mas também começam, peraí, não era bem assim, tem alguma coisa diferente aqui, né? Então, por muitas vezes, ao longo da vida, eles ficavam com raiva de algumas formas como eu decidia algumas coisas, pelo meu jeito mais impetuoso de ser, e aí era o papai, ou às vezes era o contrário. E aí quando eles começam a ficar adultos, você tá numa cadeirinha e entender algumas coisas, eles começam a achar algumas coisas diferentes. Então a gente senta e apresenta o que aconteceu e como é que foi, o que é daqui para frente. Então você vai fazendo realinhamentos. Muitas das vezes, eu acho que nem todo casal consegue premeditar uma série de coisas e fazer muitos combinados. Eu acho que tem que ter um combinado único, que é, eu tenho o meu jeito, você tem o seu. O que a gente vai levar em conjunto, qual é o nosso projeto de vida e até onde a gente consegue ceder, o que me tira do sério, o que tira do sério. Não é diferente quando a gente faz na empresa. E eu acho que talvez, como eu casei muito cedo, eu acho que parte do que a gente é hoje nas nossas empresas, e eu acho que você também com as suas experiências, acabou ajudando a gente na nossa vida profissional. Porque a gente faz combinados, a gente não trabalha com quem a gente não confia, porque se a gente tiver, será que ele está fazendo o que quando não está comigo? É a mesma coisa com o colaborador. Será que ele está fazendo o que quando ele não está na empresa? Então, essa relação depende muito, tem muito mais a ver com a gente mesmo, do quanto a gente dá conta, para fazer o combinado. Então, eu acho que não tem uma receita certa e exatamente como foi. Teve muita coisa que veio, foi fazendo, foi acontecendo. Eu penso que toda relação você vai fazendo recombinados, né? E o tempo todo, como toda relação, você precisa voltar de manhã e acordar e falar assim, eu me casaria de novo a cada momento, sabe, do reforçar os votos, do casaria de novo, te escolheria de novo. Quantas vezes vocês se escolheram ao longo dos 28 anos? Tem uma coisa, peraí. Tem gente que é mais tinhosa, eu sou chata pra caramba, né? Se eu pisar na bola de... Por exemplo, eu sei que se eu fizer uma coisa que assim, fere os valores do Fábio, talvez ele corta a relação comigo pra sempre. Pode ser amigo, mas tem uma coisa que assim, tem um combinado que a gente aprendeu na igreja desde novinho. Nunca durmam sem fazer as pazes. E eu, orgulhosa, fico puta e viro de costas e não faço as pazes. Mas ele dá uma chegada, uma coteada de cotinha. Não. Quando vira de costas, aí pronto, é hora de dar encoxadinha. E ele fica, aí ele vai. Ele cumpre com a missão, não deixa de dormir com raiva, para não acordar no outro dia sem ter falado. Então, assim, tem sempre alguém que vai ceder. Não sou eu que cedo, é ele. E eu posso dizer uma coisa: o ceder e o procurar é uma dádiva dos fortes. Muito, né? muito. Tem que ter muita força para a pessoa falar, cara, vamos deixar fora esse orgulho, vem cá, nós temos um bem maior, um propósito maior, vem cá. Na verdade, eu traz pra assim, luz, né, Fabício? Se tiver que estudar uma inteligência emocional, você estuda Fábio, porque é inteligência emocional, gente. Né, Fabício? Tem hora que assim, essa personalidade forte não é fácil não. E eu sei que ela tem uma velocidade de raciocínio que é desumano, não? É uma disputa que não é de igual valor. Então, assim, quando ela começa e vem querendo brigar, é a hora que eu fico quieto, faço, deixa ela falar. Ela tá querendo desabafar. Então ela fala, eu fico quietinho. Até porque para brigar precisa de outro, né? Não, exatamente. E se eu respondo, aí dá ruim. E eu não vou ganhar essa disputa. Ela é muito rápida no raciocínio. Então, assim, a única forma de eu equilibrar é eu ficar quieto. Aí deixa ela falando, depois quando ela processa, ela fala, cara, exagerei.
Aí ela mesmo bota avião no saco, pede desculpa, chora, entendeu? Nessa fortaleza toda assim também não. Mas olha só, a gente tá começando a caminhar para encerrar, mas eu queria que vocês pudessem, só para zoar com os dois, porque não estava planejado. Gente, você tá na cadeira de entrevistada, eu tô aqui, toda tímida hoje. Só para zoar com os dois, a gente está num mundo onde ainda a gente tem um grande desafio para o futuro, que são as famílias, né? Eu acho que muitos dos desafios que a gente vê nas empresas está originado em desafios que a família está vivendo e que está transferindo para a escola, transferindo para as empresas, uma série de questões que a base está na família. O que vocês diriam para quem está ouvindo, vendo vocês, no sentido de, assim, não tem uma fórmula. Vou deixar a Fábio encerrar. Mas o que vocês gostariam de deixar para quem escutou, para quem às vezes está dentro de casa, um cara lidando mal com o desafio de uma mulher que está trabalhando, que às vezes está, ou de uma mulher que está com o marido trabalhando horrores e que às vezes não está dando tempo de chegar, porque quem está muito fora, às vezes tem um tempo de chegar em casa, que está morto, que não dá para ser tudo aquilo que a gente vê na televisão, que tem filhos, que tem um propósito em conjunto. O que vocês dois diriam? Eu vou falar e você encerra, pode ser? Pode, claro. Primeiro assim, não existe família perfeita, né? Sem dúvida. Nós temos 3 filhos, então a gente passou por processo de filho com problema de saúde mental, da adolescência, do acesso à droga. Então também vivemos isso. Sem lidar com dúvida. acesso à droga, com filho que vai embora, com filho que surta, com filho que volta, que vai terapeuta, com filho adolescente que questiona tudo, que questiona o nosso jeito, com uma filha homossexual, que a gente lidou porque a gente não tem esse preconceito, mas também não é fácil. Sim. Porque a própria pessoa, no processo de descoberta dela, ela sofre, Sim. né? E, então, assim, a nossa família é uma família extremamente diversa. Totalmente. E aí, quando eu falo nossa família não só os 3 filhos, de origem, de sobrinhos, família e tudo mais. E eu acho que o maior desafio nisso tudo é, primeiro, não se preocupar com o que a sociedade vai pensar de você e dos seus filhos. Não se chicotear que a sociedade vai te criticar porque você foi muito ausente ou muito presente e que o seu jeito, que se você é muito ou pouco, em qualquer situação, vai faltar, né? Então, assim, eu brinco com assim, manda pra terapia, porque se eu não der conta de resolver, a terapia talvez resolva. Então, acho que a primeira coisa é não se preocupar com a sua opinião dos outros, e voltar para dentro de casa e olhar assim e falar assim, tá, o que eu posso ajudar diante do desafio que cada um está passando? Na minha visão, assim, é o que eu levo comigo. Ela abre esse monte de leque aí, quer que eu faça uma finalização, né? Isso é bom de fechamento. Família. Primeiro não tem fórmula, não tem nenhuma que é igual a outra. Filho, você vai amar a vida toda, independente se ele vai seguir o caminho que você gostaria. Então, a minha forma de lidar com isso cada um vai achar a sua felicidade, cada um vai ter que trilhar seu caminho, cada um vai ter que encarar seus desafios, seus obstáculos. Eu tive os meus e meus filhos vão ter os deles. Eu não sou pai perfeito, a Kátia não é mãe perfeita, longe disso. Então, assim, não adianta a gente querer ficar se martirizando. Quando a gente casou, a gente fez um voto de marido e mulher, de pessoas que querem seguir um propósito junto. E os nossos filhos vão seguir o deles. A gente não criou filho para nós. O grande problema que as pessoas às vezes se martirizam ou entram nessa paranoia é quando ela projeta muito o futuro dos filhos. Eu quero que meu filho seja assim, quero que meu filho seja assado. Opa, tem que perguntar para ele o que ele quer. Sim. Então, ele vai achar o caminho dele. E aí isso tira um pouco o peso de você ser pai. Porque independente se o filho quer seguir um caminho que, sei lá, quer ir lá para Patrimônio da Penha e viver uma vida alternativa. Eu queria que meu filho fosse executivo. Não, cara, ele vai ser feliz da forma dele. E na hora que ele precisar de um colo, ele vai procurar. E a gente vai dar esse colo. Entendeu? Porque a gente ama, Sim. independente do caminho que ele escolher. Entendeu? Então, isso daí é muito reconfortante. Se eu posso dar um conselho, é isso. Não projete o futuro dos seus filhos, porque ele vai escolher outro futuro. Que não é o seu, às vezes até por birra, entendeu? E se sua filha vai e escolhe um outro caminho, cara, se você projetar, você vai se frustrar. Então, assim, deixa eles tomar o caminho deles. E na hora que eles precisarem, quiser chorar, procurar um ombro, um colo, acolhe. Seja animado. Mas saiba que é a escolha deles.
você não pode dar conselho esperando que eles vão seguir o seu conselho, inclusive. Não, você vai dar um conselho porque você é pai, porque você ama. Sim. Agora, a escolha é de cada um. Sim. Entendeu? Assim como a escolha de estar com a Kátia é minha, e a escolha de estar com o Fábio é da Kátia. Então, assim, e eu não posso escolher por ela. Sim. Porque se eu ficar com essa paranoia de querer saber o que ela está fazendo lá no Sul, o que ela está fazendo lá na Europa, o que está fazendo com esse monte de cliente bonitão, eu sei que tem. Mas aí, quanto mais a gente tem quiser... muitos clientes lindos, todos são. E quanto mais você aperta, mais vai escorrer pelos dedos. Então, assim, vive sua vida, vai achar sua felicidade e deixe que cada um encontre a própria felicidade. Seja mulher, seja marido, seja os filhos, seja os pais. Cada um está aqui nesse mundo para trilhar uma vida junto, em comunidade, que nós somos seres sociáveis, mas o percurso é seu. Tá vendo? E aproveita o caminho. E aproveita o caminho, que é isso que vale. Se alguém fala assim, Kátia, qual a sua parte boa? Eu falo assim, o Fábio. Mas a minha parte boa também é a Kátia. Tá vendo? Então, assim, pra gente encerrar, eu vou brincar com uma frase, se eu pegar um pedaço da sua frase, para dizer o seguinte, eu acho que casamento é escolha, reescolha. E filhos, assim como qualquer ser humano, é ninho. Independente de onde o passarinho for, a gente, como pai e como mãe, tem que trazer o espaço para que eles possam voltar, né? E que eles saibam que eles têm um lugar para voltar. Então, parabéns, casal, pelos 28 anos de casamento. Chegando. E, você que tá aí, você pensando em casar, se quiser fazer os combinados, faz. Porque combinado faz bem pro casamento, aqui a fórmula de sucesso dos dois. E eu espero que tenha sido bacana para você, como foi para mim, entrevistar. Fazer um diferente. Trocamos papéis. Na real, a vida como ela é, né?